Obrigado, pastor Marcelo. Obrigado, pastor Davi. Os dois são suspeitos a me apresentar, né? O Davi, meu filho, Marcelo, a quem eu considero como um filho também. E outro dia eu disse a ele no telefone: acaba com essa história de me chamar de senhor. O senhor está lá no céu. Ele disse: não, mas aí deu uma desculpa. Eu disse: não, mas todos os meus filhos me chamam de você, então você precisa acostumar, né? Mas cada vez, ainda que eu mostre para ele que o senhor está lá em cima, não tem jeito, né? Mas é sempre uma alegria muito grande poder voltar aqui, estar com as irmãs, com os irmãos, amigas, amigos. E essa igreja é uma das igrejas do nosso coração mesmo. Falo em meu nome e no nome de Esté. Pena que Brasília realmente não é tão perto, né? Aliás, São Paulo é que é longe, Brasília está no centro, né? Brasília é perto de tudo. Então, vamos dar o devido mérito a Brasília. São Paulo é que está longe, Brasília está ali, pertinho de todo mundo, né? Centro do Brasil, capital do Brasil. Mas nós estamos alegres também de vermos os irmãos numa noite tanto fria, feriado prolongado. Então, creio que todos nós já estamos mais do que aprovados, né? De termos vencido essa provação de hoje é uma noite meio fria, vou ficar em casa, mas todos estamos aqui. E eu gostaria de falar sobre essa questão do encontro. Quero ler um texto muito conhecido no capítulo 45 do livro do Gênesis, capítulo 45, que trata do encontro de José com os seus irmãos. Eu quero dizer ao pastor Davi, enquanto vocês procuram aí nas suas Bíblias, que quando ele resolveu atender a chamada de Deus para o ministério, para entrar no seminário, ele estava já do meio para o final do curso dele de engenharia civil. E não foi fácil, porque ele entrou numa crise. Como ele não queria ser pastor, como quase todos os jovens, né, eu também fui assim, então ele ficou assim meio rebelde comigo. Agora eu vou contar para vocês. Então, eu imagino que ele olhava para o pai pastor e era tudo que ele não queria ser, e Deus dizia a ele que era para ele ser, mas eu estava inocentemente alheio a essa história. Só sabia que meu filho estava em crise, estava meio, como a gente diz, o filho está meio chato, né? Meio distante. Não distante da igreja, não distante do Senhor, mas parece que a briga era comigo. Até que um dia ele me disse uma porção de coisas que ia trancar a engenharia, e eu perguntei a ele: para quê? Por quê? E ele nem me deu muito um para quê, nem um porquê, mas ele inventou um porquê. Ele disse: eu só estou fazendo engenharia porque tu querias ter um filho engenheiro. E eu disse: eu fiz vestibular por você? Não. Eu te aconselhei a fazer esse vestibular? Não. Eu disse: eu só fui fazer sua matrícula porque você me convidou a ir com você. E ele ficou meio assim, mas eu hoje quero dizer, tantos anos depois, Davi, que você me deu a maior alegria da minha vida. Porque eu nunca disse isso, mas na realidade eu acho que o grande desejo de um profissional em qualquer área é ter um filho que siga os seus passos. Eu nunca pedi isso a Deus. Eu pedi a Deus que o usasse, assim como aos 3 outros irmãos, os usasse para a honra e glória do nome do Senhor. Temos uma que é professora de música, tem ensinado em seminário, é esposa de pastor. Temos um músico e temos um pastor. E temos uma fisioterapeuta respiratória. E ela um dia disse para nós: eu estou muito frustrada, porque Deus chamou todo mundo menos a mim. Porque a mãe também fez seminário, né? E então a mãe a consolou, mostrando que Deus usa a todos os profissionais, independente das suas áreas.
E essa é a mensagem. Deus usa a irmã, Deus usa o irmão, independendo de você ser pastor ou não, independendo de ter estudado numa faculdade teológica, num seminário teológico ou não. Então, onde você estiver. E é interessante que a nossa filha, que estava assim um tanto frustrada, isso foi no início da profissão dela. Aliás, ela ainda estava como estagiária, pertinho da formatura. E tinha um paciente lá no hospital onde ela estagiava que era uma pessoa muito difícil de ser tratada. Nenhuma fisioterapeuta queria tratar. Os médicos ficavam também à distância. E tinha que colocar aquela estagiária mais verdinha, né, para cuidar dele. E sobrou para ela. E ela foi, e não se sabe exatamente o que ela fez, nós não sabemos, mas ela primeiro ganhou a amizade da família daquele homem. Depois, aquele homem mesmo dizia, não, eu não quero outra pessoa para fazer o meu tratamento. E ela quem ia lá para fazer os exercícios com ele. Então, ela se tornou, digamos assim, a queridinha dele, a única. E um dia ele olhou para ela e disse assim, minha filha, me fale de Deus. E ela não podia, porque isso é considerado proselitismo, e ela tinha um contrato e não podia falar sobre religião. Mas ela disse, bem, eu joguei o estágio lá para as alturas, porque eu não ia perder essa oportunidade. E ele disse, ela perguntou a ele, por que o senhor quer que eu lhe fale de Deus? E ele disse, porque eu vi Deus em você. Então, as pessoas lá fora, que não são crentes, às vezes as mais chatas possíveis, aquelas que nós chamamos de intoleráveis, elas estão olhando para nós e elas precisam ver Deus em nós. Aquele homem, antes de partir, ele morreu uma semana depois, ele foi ganho para Cristo. Então, a nossa responsabilidade é muito, muito grande. Nós não temos uma família perfeita, ninguém aqui tem. Todos nós precisamos ter uma família aos pés de Jesus. E nós vamos ler sobre uma família que foi uma família cheia de problemas. Gênesis 45, os 5 primeiros versos, assentados como vocês estão. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou, façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos, eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem para mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por me terem vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Vamos curvar nossas frontes em oração mais uma vez. Pai, aqui está a Tua palavra e aqui estamos nós, aqui está a Tua igreja. Nós somos Teus filhos, Teus servos e precisamos ouvir a Tua voz. Por isso, Pai, de um modo muito especial, nós te pedimos que Tu nos fales, que o pregador seja um simples instrumento nas Tuas mãos e que a Tua palavra nos abale nesta noite, que nós possamos sair daqui com novos propósitos firmados, para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Com que frequência nós estamos nos encontrando nas nossas famílias, ou como irmãos em Cristo, família maior? De vez em quando nós ouvimos aí no noticiário, ou vemos pela televisão, a história de familiares que se desencontraram. Creio que todos nós temos visto isso, né? Filho encontra a mãe depois de 20 anos. A
filha encontra o pai que não via há 10 anos. São histórias bem interessantes. E às vezes até nós choramos diante da emoção e do sentimento das outras pessoas. Mas a grande pergunta é essa: com que frequência nós estamos nos encontrando, com que frequência nós estamos buscando os outros? Às vezes a família, os filhos vão casando, vão se separando, vão se distanciando, digamos assim, morando em bairros diferentes, em cidades diferentes, e as distâncias vão complicando. Mas, às vezes, o que complica mesmo é a cabeça da gente. Às vezes, nós vamos nos esquecendo. E é terrível, até, que há irmãos que têm o desejo de se separar do próprio irmão. Eu vivi uma experiência que me chateou bastante. Final do ano passado, eu fiz uma viagem, e então eu estava no aeroporto e vi uma família. Tinha uma pessoa, adulto, e então tinha um rapazinho de 12, 13 anos e uma menina menor, talvez uns 6 anos, e um recém-nascido, ou não sei, uma criança de colo. Mas o que mais me chamou a atenção negativamente foi que na blusa daquele adolescente de uns 13 anos estava escrito em letras bem grandes o seguinte: vendo minha irmã. E tinha lá um valor, digamos, R$5. Facilita o negócio. E eu olhei e fiquei tão chocado com aquilo. Eu fiquei imaginando, será que esse menino mandou fazer essa camisa? Porque eu nunca vi outra igual. Mas eu não quis, talvez até foi covardia de minha parte, eu não quis entrar naquela questão. Afinal, era uma família e se eu entrasse, eu ia entrar para criticar, não ia ser bom. Eu sei que quando já estava no avião, o adolescente passou por mim e quando eu olhei para ele, ele olhou para mim, aí ele me disse com um ar assim de alegria quase: o senhor quer comprar a minha irmã? Eu facilito. Eu achei aquilo sinceramente repugnável. Mas depois eu fiquei pensando que há muita gente que ainda não comprou uma camisa com esses dizeres, ou não mandou pintar uma camisa com isso, mas no coração gostaria realmente de descartar o irmão. Um dia eu me livro dele, um dia eu me livro dela. Encontro não significa somente estarmos fisicamente próximos. Hoje nós estamos aqui encontrados. Um bom grupo, um grupo muito bonito. Mas quantos de nós estamos realmente encontrados? Completamente encontrados. Pastor Marcelo iniciou esse culto sem havermos combinado nada, trabalhando exatamente essa realidade. Fale com a pessoa que está perto. Ou seja, nós precisamos nos encontrar. O nosso personagem é José, muito conhecido como José do Egito, que saiu para se encontrar com os irmãos. Eles estiveram juntos, mas, na realidade, só vieram se encontrar muitos anos depois. A inveja e dureza de coração dos irmãos inviabilizou o encontro. E muitas vezes é assim. Nós estamos debaixo do mesmo teto, mas sem afeto. Não estamos juntos, não temos comunicação, não estamos próximos, não temos comunhão. Não é o caso da igreja. Nós estamos juntos diante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E só o arrependimento e o perdão nos possibilitam achar verdadeiramente o irmão.
achei o meu irmão. Coisa boa podermos dizer isso. Encontrei finalmente o meu irmão. No caso de José, muitos anos depois. Interessante pensarmos que da venda de José até a sua promoção a primeiro-ministro passaram 13 anos. Se alguém quiser, pode depois conferir na sua Bíblia. Não agora, né? Amanhã ou mais tarde. Então, vendido aos 17 anos, diz a palavra de Deus. E tinha 30 anos quando interpretou o sonho de Faraó. E foi nomeado primeiro-ministro. Somente 9 anos depois, ele e seus irmãos se encontraram. Quando se deu a conhecer, José afirmou: já houve 2 anos de fome sobre a terra. Se você pensar que antes do período de fome houve 7 anos de fartura, então 7 mais 2, 9. Então faça aí o cálculo, mais 13, 22. Agora estava ali um senhor de 39 anos diante dos seus irmãos. Ele tinha 17 anos de idade quando saiu para se encontrar com os irmãos. Ele os encontrou, mas os irmãos o descartaram. Qual é a sua situação? Qual é a minha situação? Qual a nossa situação? Muitas famílias, às vezes, sofrem separações terríveis, separações estúpidas. São relacionamentos que são partidos, pais que abandonam a família, filhos que deixam o lar. Quantos irmãos e também quantos amigos perdem tempo sem comunhão, meses, anos sem comunicação, e o tempo passado não volta. Outra vez eu repito a pergunta: qual é a sua situação? Qual a nossa situação? Você tem alguns laços partidos? Tem alguns relacionamentos que foram quebrados e ainda não foram consertados? É preciso lembrar que Jesus pagou o preço. Nós cantamos isso, né? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Jesus pagou o preço para que uns com os outros nós pudéssemos nos encontrar. Pudéssemos viver essa realidade do ser irmãos. Mas há muita gente perdendo tempo. Você tem perdido tempo? Não deixe para se encontrar muito tempo depois. Porque, às vezes, esse muito tempo não se completa como nós gostaríamos. E, às vezes, vem a morte e rouba aquela pessoa com quem você não estava em comunhão. Os irmãos se encontraram muito tempo depois e, na contramão da história, José havia sido descartado. Coisa terrível, né? Tratar o irmão como se trata um objeto descartado. Vendido como escravo, humilhado, caluniado, injustiçado, acusado e preso. Mas agora ele era o segundo mandatário do Egito, digamos assim, o governador de toda a terra do Egito. E há um detalhe que nós não podemos esquecer. Há uma afirmação que ocorre algumas vezes ao longo da história de José. O Senhor estava com José. E agora aquela pergunta: o Senhor está em nós? Nós estamos nos tornando disponíveis a Ele? Nós estamos dando espaço para que o Senhor realmente nos acompanhe, para que o Senhor dirija o nosso viver? O Senhor estava com José. Os irmãos tão arrogantes que o haviam vendido, por não tolerar os seus sonhos, agora viviam a realidade que José havia sonhado um dia. Humilhavam-se diante dele, sem saber que aquele rapazinho que um dia eles haviam descartado era o próprio irmão. Há uma expressão muito comum hoje, né? Aquela expressão: a fila andou. E no caso aqui, a fila realmente andou. Andou.
e deixou José e os irmãos. Colocou José e seus irmãos em lados completamente opostos. Quantas voltas a história dá. Às vezes seguimos por caminhos que jamais imaginávamos. Será que nós estamos preparados? Será que nós estamos procurando nos colocar no centro da vontade de Deus, pedindo ao Senhor que realmente dirija a nossa vida? Como é que nós estamos tratando as pessoas mais humildes? Hoje eu tenho muitos amigos que são pastores mais jovens, né? E muitos deles foram meus ex-alunos, no Seminário do Norte, no Seminário do Sul, no Seminário Equatorial, na Faculdade Teológica Batista de Brasília. E às vezes alguém diz assim, mas puxa, como o senhor tem amizade entre os pastores mais novos? Aí eu digo assim, quando eu fui professor deles, eu procurei fazer o meu melhor e procurei tratá-los da melhor maneira possível. Você não perde nada em investir naquelas pessoas que estão diante de você. Como é que nós estamos tratando a diarista? Aquela pessoa tão importante que vem na nossa casa uma vez na semana, digamos assim, trabalha para nós, precisa do nosso sustento, mas nós também precisamos do trabalho daquela pessoa. Nós queremos o respeito, a atenção daquela pessoa, mas nós precisamos, primeiramente, oferecer todo o respeito, toda a atenção, todo o carinho àquela pessoa. Será que as empregadas domésticas, as diaristas ou os diaristas, o lixeiro, o menor ou maior abandonado, aquelas pessoas que vivem pela rua, os mais novos, os mais inexperientes, as criancinhas, ou em contrapartida, aqueles que já estão no meu partido, os mais idosos. Será que nós estamos sendo pacientes com essas pessoas? Será que nós estamos procurando viver o amor de Jesus quando tratamos com essas pessoas que às vezes são tão diferentes? Os mais idosos, muitas vezes nós vamos perdendo a capacidade auditiva, né? E aí, vem os mais jovens, e você faz uma pergunta, e a pessoa repete, você não responde, e quando você aproxima o ouvido, então, a pessoa mais jovem dá um grito, porque já perdeu a paciência. Como é que nós estamos tratando aquelas pessoas que estão diante de nós, no mesmo caminho, na mesma estrada que nós estamos atravessando hoje? Há um adágio, eu acho que é uma sabedoria de para-choque de caminhão, pastor Marcelo, que diz mais ou menos assim: quando estiver subindo, trate bem os que estão embaixo. Você poderá vê-los em cima quando você estiver descendo. E é como aquela escada rolante, né? Você está subindo, mas depois você está descendo e, às vezes, as posições ficam completamente invertidas. Os irmãos realmente se encontraram. E aqueles irmãos se esqueceram de que o mundo dá tantas voltas, voltas que jamais imaginamos. Nada é eterno, a não ser a salvação que nós recebemos, que vem de Deus por meio de Jesus Cristo, por meio da fé, não vem de nós, como diz Paulo, não vem das obras para que ninguém se glorie. E também o amor autêntico, que nunca se acaba. Irmãos se encontram muito tempo depois, na contramão da história, e marcados pela transformação. Felizmente, houve transformação de um lado e do outro. A insensibilidade havia cedido lugar à sensibilidade. Eles que haviam sido insensíveis, aqueles irmãos de José, haviam sido insensíveis ao choro do irmão, agora lamentavam
a atitude do passado. Eles que foram insensíveis, fazendo o pai sofrer, agora se preocupavam em evitar o sofrimento do pai. O tempo serviu. Eles que foram insensíveis, descartando José, agora estavam sendo sensíveis, porque eles não podiam descartar Benjamim. Eles protegiam Benjamim, o irmão mais novo. Será que nos nossos relacionamentos tem havido a marca da transformação? Essa capacidade de mudarmos o comportamento. E essa é uma reflexão que todos nós precisamos fazer, porque muitas vezes nós falamos em mudança. Jesus Cristo me salvou, graças a Deus, glória a Deus, aleluia. Mas isso precisa ser visto nas nossas atitudes, nas nossas ações, principalmente de segunda a sábado, e eu diria mais precisamente de segunda a sexta, quando estamos no ambiente de trabalho, no ambiente de estudos. Quem compartilha conosco durante a semana, será que está vendo em nós que Jesus realmente pagou aquele preço que nós cantamos? Ou eles podem ver em nós as marcas daquele novo coração que nós cantamos. Recebi um novo coração, coração regenerado. Será que o mundo está vendo isso em nós? Os irmãos se encontram muito tempo depois, na contramão da história, marcados pela transformação, unidos pelo perdão. O que os irmãos não foram capazes de fazer com um jovem inexperiente de 17 anos que foi ao encontro deles, José foi capaz de fazer com os irmãos adultos. E antes, tão marcados pela maledicência. Enquanto a atitude dos irmãos foi a de mandar José embora, para longe, de qualquer jeito, a atitude de José foi de chamá-los para perto de si. Cheguem mais perto. Está aí no verso 4 do capítulo 45 que nós lemos. Eu não posso aceitar aquela desculpa que nós damos algumas vezes para não perdoar. Eu não perdoo porque não esqueço. Eu até escrevi alguma coisa sobre isso, coloquei no Facebook. Não precisa esquecer, basta perdoar. Perdoe. Perdoe e Deus vai mudar essa situação. Não dá para esquecermos a nossa história. Quando José se apresentou aos irmãos, ele foi logo na sua identidade e no seu relacionamento com eles. Eu sou José, o irmão que vocês venderam para o Egito. José estava lembrado de tudo, com certeza. Só que ele lembrava de todos aqueles acontecimentos negativos sem qualquer mágoa, sem qualquer rancor. E é exatamente isso que precisa acontecer. Deixarmos que Deus opere essa transformação no nosso coração. Não pense assim, no dia que eu esquecer eu perdoo. Não, eu vou perdoar, porque o Senhor me ensina a perdoar, porque o Senhor tem me perdoado, porque o Senhor deu a vida dele para me salvar, para me resgatar dos meus pecados. Então, porque eu tenho a bênção do perdão, eu preciso repartir essa bênção também com as outras pessoas. Cheguem mais perto. E então, você não tem mais essa desculpa. Eu não vou perdoar porque eu não consigo esquecer. Você vai perdoar e então Deus vai lhe dar a bênção de você conviver sem mágoa, de você poder descartar aquela página cheia de borrões e abrir uma outra página onde uma nova história começa. Enquanto os irmãos se irritavam com a presença de José, chegando a vendê-lo, José não os repreende, não guarda mágoas deles, não lança em rosto a ofensa recebida.
não faz qualquer cobrança, tão somente, reconhecendo a contramão da história, ele faz um pedido a eles. E nós lemos esse pedido aí no verso 5, não é? Não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. É bem verdade que a situação mudou em favor de José. Mas eu conheço muita gente que depois foi abençoado, mas olha para trás e diz, aquela pessoa me fez um mal terrível. É verdade que Deus me abençoou, mas eu ainda coloco uma pedra de sal no café com leite dele ou dela. Vai ver. E ainda tem gente que chega ao absurdo de dizer, eu não sou Deus para perdoar. Quem não tem condições de perdoar, não tem condições de orar. Quem não tem condições de se encontrar com o seu irmão, e agora eu estou falando irmão, não somente o irmão da sua família, não somente o irmão da sua igreja, mas eu estou pensando naquele seu chefe chato, terrível. Estou pensando naquele seu vizinho que amola o tempo inteiro. E você precisa se comportar como um crente em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você precisa se encontrar com essas pessoas, unido pelo perdão, motivado pelo perdão. O perdão é a garantia de novos relacionamentos. Não dá para recomeçar sem perdoar. E a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Cada vez que eu leio essa história, e muitas vezes eu até molho as páginas da Bíblia com as minhas lágrimas, essa é a minha história predileta no Antigo Testamento, a história de José. Eu fico pensando que um fator muito importante que possibilitou esse reencontro, que tornou possível a José achar os irmãos, foi a realidade do pai. Próxima vez que vocês lerem essa história, vocês podem observar que desde o primeiro encontro, José, que falava através do intérprete, deu um jeito para que eles falassem do pai. Nós somos filhos do mesmo pai, nosso pai ainda está vivo, e eu fico pensando que José, graças a Deus. E depois, em todos os outros encontros, José sempre trabalhou para ouvir a respeito de seu pai. E na hora que ele se deu a conhecer, mesmo sabendo que o pai estava vivo, a pergunta que ele faz, depois de se apresentar, é: meu pai ainda vive? Entre nós está a realidade maior da presença do nosso Pai. O nosso Pai celestial, que nos ama tanto que mandou Jesus Cristo, o seu Filho, para tornar possível o perdão dos nossos pecados e para nos ensinar o verdadeiro amor. Eu gostaria que, como resultado dessa nossa reflexão, cada pessoa nesse momento pensasse: qual é o irmão ou a irmã que eu preciso encontrar? Qual foi o meu irmão, qual foi a minha irmã que eu perdi e nem senti falta? Qual foi aquele que desapareceu e eu até achei bom? Qual foi aquele que, ou aquela que, mesmo estando, às vezes, na própria igreja, nós nos assentávamos juntos antes, nós estávamos próximos, nós tínhamos prazer em conversar, mas agora continuamos aqui, porém marcados pela indiferença. Nós precisamos abrir o nosso coração. Mesmo nós que já recebemos Jesus, precisamos abrir o nosso coração a Ele, dando a oportunidade, a disponibilidade, para que Ele mude o nosso viver, através da santificação, através do quebrantamento, para que nós possamos, outra vez, olhar
mesmo para aquelas pessoas que nos ofenderam, que nos maltrataram, que nos feriram, como irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém.